Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Obrigado pela sua audiência aqui na nossa Boa Nova, começando o nosso Pronto Atendimento. Eu gosto daquela TV ali, assim, a gente dá uma, tipo espelho, assim, tal, vai ajeitando. E é um prazer estar aqui com você mais uma semana, segunda-feira, semana com feriado na quarta, o feriado da Consciência Negra, e para refletir, inclusive, o que você pensa sobre a questão da intolerância, do racismo, mas também falaremos aqui sobre as conquistas, é claro, né? O que mudou para muitas pessoas, profissionalmente, espiritualmente. Vai ser bacana trazer esse tema essa semana também para a gente bater um papo. Equipe de segunda-feira está aqui para mais um papo, responder as suas perguntas. César Carvalho, Marcos Casella e hoje Bruno Romanato. Tudo bem, gente? Vou começar com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas da mesa. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez esperando atender as expectativas daqueles que nos veem e nos ouvem. Marcos? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, nobres amigos, pessoal da técnica. Boa tarde a você, caro ouvinte, caro telespectador, caro internauta. Estamos aqui falando de Jesus, de vida, de doutrina espírita. César, tudo bem, querido? Senhor Alexandre, tudo bem? Muita paz. Tudo bem. Pessoal da técnica, caros ouvintes, telespectadores, internautas, como sempre, toda segunda-feira, para mim é especial, porque nós estamos juntos. Aquela prece inicial para a gente manter a sintonia, né, com a espiritualidade e podemos atender da melhor maneira possível aqueles que nos procuram através deste programa Pronto Atendimento. Nesse momento, na possibilidade que você tenha, aquietar-se por momentos, introspectar-se, para depois voltar-se para o mundo espiritual superior e buscar referência em Jesus, na sua tela mental, fotografar Jesus. Ele que é o nosso irmão, amigo, governador do nosso planeta Terra, mas ao longo de tantos séculos, ele tem sido o nosso cuidador. E nesse momento nós nos elevarmos a ele e rogar. Rogar junto a ele por todos os seus irmãos, mas principalmente por aqueles seus irmãos que vivem dor, angústias. Rogar para que, através da emanação do seu amor, possa chegar até os corações doridos, em conflito. Mas principalmente, Jesus, nós queremos rogar de Ti por aqueles de nós que ainda estamos na prática do mal. E mais ainda, Jesus, rogar de Ti por aqueles nossos irmãos que ainda têm prazer na prática do mal. Como Tu disseste, que o amor do Pai nesse momento possa cobrir a multidão de pecados, para que assim, tocados pelo amor do Pai, possam essas consciências adormecidas começarem a acordar-se e pensar-se em mudar com a graça de Deus. É isso aí, você, como eu disse, participa aqui do programa, manda sua pergunta. Já tem ouvinte participando, mandando pra gente. Tem o pessoal do Facebook que você pode acompanhar, mas deixa eu falar primeiro o telefone do ouvinte, que é uma ligação gratuita, que é o 0800 979 5011. 0800 979 5011, ou aí você liga no 0 operadora 11 2457 5011. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, inclusive você pode mandar mensagem de voz, mandar um áudio fazendo a sua pergunta. Operadora 11 99643 3827 99643 3827. E o Facebook, como eu disse para você, é o da Rede Boa Nova de Rádio, e também acessando o site tvmundomaior.com.br, clicar em assistir
ao vivo. Vamos já dar um oi para os nossos ouvintes que estão pelo Facebook, Janete Pires, Márcio Aguinoleto, também Kátia Fonseca. Tem mais? Vamos ver aqui. São esses que estão já participando conosco do nosso pronto atendimento. Para começar, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, ele já tem a sua pergunta, sempre participando. Obrigado, viu, Luiz Carlos? Enquanto aqui encarnado, a trajetória de um espírito já está pré-determinada? Meu caro Luiz Carlos, dentro do planejamento da nossa encarnação, alguns fatos são planejados dentro das nossas necessidades para que, quando encarnados, nós façamos acontecer. Mas essa predeterminação vai depender sempre do nosso livre-arbítrio. Porque quando nós estamos aqui fechados no corpo e que existe o bendito esquecimento, né? Muitas vezes, infelizmente, nós ainda nos deixamos seduzir por aquilo que a vivência na matéria nos traz e nos envolve, e muitas vezes nós alteramos aquilo que teoricamente está pré-planejado para que, dentro das nossas necessidades, em função da lei de causa e efeito, dentro do complexo da provas e expiações. Mas a grande maioria de nós, nesse pré-planejamento, só consegue cumprir parte. A outra parte do processo, infelizmente, a gente ainda acaba cometendo os mesmos equívocos e repetindo lições. É disso que os espíritos têm falado conosco. Então, nós precisamos nos predeterminar com muito maior comprometimento dentro da nossa encarnação. E como nós temos o esquecimento, que é bendito em nós, mas nós temos uma mensagem clara, absoluta no seu contexto e simples, que é de Jesus. Vive o teu dia fazendo o teu próximo somente o que você queira para você. A partir do momento que eu me insiro dentro desse comportamento, eu tenho certeza de que eu estou buscando cumprir aquele pré-planejamento da minha atual encarnação. Marcos. Porque se não fosse assim, né, se tudo estivesse programado, imagina, eu vou trocar de emprego, eu vou comprar bicicleta, eu vou quebrar a perna, eu vou quebrar o braço. Não funciona desse jeito, né? Somente grandes partes da nossa vida, né, que estão ali planejadas. O demais é fruto do nosso dia a dia, nós mesmos que traçamos. Se eu troco de emprego, se eu não troco de emprego, se eu viajo, se eu deixo de viajar, quebra a perna, quebra o braço. Porque senão nós seríamos, né, como se fosse um videogame na mão dos espíritos. Os espíritos lá com joystick conduzindo a gente para lá e para cá. Não funciona dessa forma. Mas, né, prosseguindo na fala do César, temos que realmente prestar muita atenção, né, da forma que agimos. E o melhor guia para isso é nos balizarmos no Evangelho de Jesus, nos balizarmos em Jesus. Bruno? Eu vejo da seguinte maneira, nós aqui encarnados, a Terra, é uma cópia ainda imperfeita do mundo nosso na erraticidade. E quando nós temos filhos, a gente tem um planejamento para os nossos filhos. Nós o temos, projetamos ele trabalhando numa determinada profissão, desenvolvendo uma certa atividade, buscamos educá-lo, provê-lo, ampará-lo para que ele alcance isso, mas necessariamente não segue assim a vida. Se tivermos sucesso na nossa educação, no nosso encaminhamento, e ele tiver essa vontade, escolher seguir esse caminho, achar que é para o bem dele, quem sabe tenhamos sucesso naquilo que nós programamos. Eu vejo na espiritualidade a mesma coisa. O Pai Maior nos concede, nos orienta, nos prepara, nos encaminha para aquelas coisas que são da nossa vida. E se nós nos comportarmos adequadamente, soubermos aproveitar, tivermos a boa vontade de assim caminhar, poderemos ter sucesso. Mas necessariamente não é este ou aquele caminho. Ô, Bruno, mas tem compromisso que nós vamos ter. Para sua mãe, eu fiz, né? Eu fiz de acordo. Já. Ela, meu filho, já, mais ou menos. Já. Não, ela... A minha mãe fala que se eu desencarnar, minha mãe também é espírita, se eu desencarnar e chegando lá falar que eu tive alguma frustração, ela vai puxar minhas orelhas, porque nem sempre foi bem aplicado os ensinamentos que eu recebi do meu Sempre assim. Reproduzimos o que veio. Beleza. Valeu. Um abraço aqui também para os nossos amigos Ridalva Gonzaga, Carlos Tadeu, Nivaldo Dias, de Resende, Rio de Janeiro, Maria José D'Anjo, Abrão Salomão Júnior,
Anitta Nack, Júlio César Muniz, Fátima Amaro. Temos mais aqui uma participação que chega pelo nosso WhatsApp. Essa pergunta vem do Canadá. Do Canadá, será que é aquela nossa ouvinte? Catarina, né? Catarina, em Toronto. Catarina representa... Catarina, divulga aí, Catarina. Para mais ouvintes, amigos nossos aparecerem aí, né, na programação também. E assim como você já acompanha a Boa Nova, né, TV Mundo Maior, divulga aí para os nossos amigos brasileiros principalmente. Grande abraço. Se der tempo, uma pergunta, na pequena dúvida, claro. Num grupo de estudo do centro, ficamos divididos no tema sobre ser possível ou não Deus diminuir o plano encarnatório ou reencarnatório de uma pessoa. Há alguma... Só um momentinho aqui que sumiu. Há alguma passagem de algum livro que fale sobre isso? Se você me permite. O livro Distúrbios Psiquiátricos e Perturbações Espirituais, autoria do espiritual do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Edivaldo, tem um caso lá muito claro. Aí não é Deus, né? Mas existe essa possibilidade, sim. Existe um caso clássico lá e mostrado, uma pessoa encarnada na faixa dos 40 e poucos anos de idade, mas está sendo um desastre para si próprio dentro da sua encarnação. A mãe dele, desencarnada, um espírito de uma hierarquia já bastante específica, solicita junto a Eurípides Bezerra de Menezes que analisasse o caso do filho dela, da possibilidade de trazer ele antecipadamente para o mundo dos espíritos. Porque no ritmo que ele estava envolvido e se relacionando com espíritos extremamente complicadíssimos, que tinham um processo de ódio muito específico contra ele e que estavam trabalhando ele para que ele caminhasse direto para o suicídio. E se ele fosse para o suicídio, seria muito mais complicado, porque esses espíritos teriam fácil acesso a ele. E aí seria muito, muito complicado. É analisada a petição dela, e dentro da análise, sim, os espíritos concordaram que naquele momento a solicitação dela tinha coerência. E eles planejam, e realmente, eles criam toda uma situação, e através de um ataque cardíaco que é provocado nele, ele vem a desencarnar, né? E ele desencarnando, eles pegam ele desencarnado e colocam nos braços dela, mãe, para que ela vá dali cuidar dele. Então, sim, existe a possibilidade de haver uma volta desta maneira antecipada para o mundo dos espíritos. Gente, isso não tem nada a ver com suicídio. Suicídio absolutamente não cabe, não deve, de forma nenhuma. Aí foi uma análise coerente, lúcida, o espírito de autarquia que acharam que era lógico o processo. Da mesma forma que no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso bem interessante, que é o inverso. Tem uma senhora, que inclusive é protestante, que deveria desencarnar, mas aí quando a equipe, que o André Luiz faz parte, está indo para poder auxiliar no desencarne dela, chega um emissário do mais alto dizendo, foi cancelado o desencarne dela agora, porque houve uma prece, uma petição, analisaram a petição, acharam coerente e sim, então vão estender alguns meses a mais a permanência dela na Terra. E por quê? Porque a filha dela estava grávida já de alguns meses e se ela viesse a desencarnar, haveria, pela comoção emocional, a possibilidade de um aborto. E aquele espírito que estava encarnando tinha uma tarefa bem específica dentro do protestantismo. Aí sim, eles fazem um tratamento magnético nela e dá nela uma recarga de fluido vital para mais alguns meses. E ela realmente fica até o nascimento do bebê. E que coisa interessante, Alexandre. Quem orou e fez a petição foi um menino de 9 anos de idade, que era adotado pela família. Então, o espírito já com uma certa hierarquia, né? E que aquele espírito que ia encarnar tinha uma relação muito estreita com eles, eles juntos tinham uma tarefa bem específica. Então, tem as duas polaridades dentro do processo. Temos uma outra obra também, que é Trilhas da Libertação, também pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e o médium Edivaldo,
aonde um médium de cura, né, um grande trabalhador espírita, vem trabalhando, mas ele vai começando a entrar muito no orgulho, vai começando a entrar muito na vaidade, vai começando a se ligar muito em dinheiro, em ofertas, em bebidas, em sexo desvairado, e chega ao ponto que ele está quase ali para cometer um crime, né? Então, nisso, o mentor dele vai lá e simplesmente provoca nele um ataque cardíaco também, e ele retorna para o mundo espiritual, né, antes do planejado. Com que objetivo? O objetivo dele não prejudicar a obra que ele já vinha fazendo, que ele já tinha conseguido alcançar. E não se comprometer mais ainda não se comprometer mais ainda. Assassinato que ele ia promover, né? Então, é muito bacana, né, essas obras que a gente fala, puxa, os espíritos nos acompanham e, se a situação é muito complexa, acabam por intervir. Bruno. O tema é bastante interessante e vocês dois abordaram muito bem as duas situações. Mas quando sai a discussão sempre fica pautada na questão do livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, estou me perdendo, estou me corrompendo, estou me prejudicando, por que eu seria tolhido no meu livre-arbítrio? Porque eu não teria o livre-arbítrio de continuar naquele caminho, é minha escolha, é meu comportamento. O que acontece como é que chama a nossa companheira? Catarina. É assim, não está desrespeitado o livre-arbítrio. O que acontece é que nós não temos o conhecimento do todo, de todas as situações envolvidas, de toda a complexidade das causas que vão desencadear a partir daquele momento. Então, o plano espiritual, que está com muito mais capacidade e conhecimento com a gente, sabe que quando chegou aquela petição de um espírito de escola, espírito elevado, eles vão analisar o livre-arbítrio, mas vão analisar também as consequências do todo. E aí, considerando o livre-arbítrio de todos, da humanidade, do crescimento, da evolução, aí sim existe a oportunidade e a permissão para a intervenção do plano espiritual. Beleza. Também temos o nosso ouvinte, aqui o telespectador, né, que ele está vendo a gente, o Carlos Tadeu. Ele pergunta, existe a fatalidade? Se existe a fatalidade, morte por uma bala perdida, se não existe, como explicar o atirador terá atenuantes pelo fato de ter participado de algo programado? Podemos dizer assim, qual é o nome dele, por favor? Carlos. Hein? Carlos. Isso. Amigo Carlos, não existe bala perdida, porque não existe nenhum desencarne fora de um processo de programativa reencarnatória. A exceção, como dissemos agora há pouco, do suicídio. Então, na realidade, falando dessa linguagem, aquela bala perdida, em teoria, tinha um endereço, que é a pessoa que acabou sendo atingida por ela, dentro do contexto da necessidade reencarnatória daquele indivíduo. Porque não existe o acaso dentro de um planejamento reencarnatório. Às vezes, divina não erra. Agora, aquele indivíduo que fez o disparo, sim, aquele indivíduo vai ter responsabilidade e irá responder por aquele seu ato. Ele não tinha a intenção de atingir aquela pessoa, mas o seu ato levou ao desencarne daquele indivíduo. Muito bem, André Luiz tem uma frase bem interessante que ele diz assim: para corrigir o mal existe o mal, não se torne você no instrumento do mal. Aquele indivíduo lá, usando a arma, naquele embate que ele estava, enfim, ele teve o livre-arbítrio dele para poder usar a arma. Ele teve o livre-arbítrio dele para manusear a arma, para estar dentro daquela situação. Então, usando o livre-arbítrio, ele será responsabilizado. A responsabilidade dele vai ser dentro do contexto, dentro do processo, que aí quem vai estar analisando essa responsabilidade é a lei de causa e efeito, né? Então, dentro de uma nova programativa reencarnatória, isso vai ser trabalhado e analisado a quanto vai o nível de responsabilidade dele. Mas sim, ele tem a responsabilidade. Mas aí, peraí, eu vou complementar para você mesmo. Não existe bala perdida, mas quem atirou, né? Como o César falou, ele será responsabilizado. Alguém, então, atiraria. Então, existe uma linha de ligação em algum momento. Um pouquinho diferente, né? Ninguém nasce, ninguém reencarna para ser morto por um tiro, para desencarnar através de um tiro, para desencarnar através de uma facada, para desencarnar através de um soco e com esse soco cair, bater a cabeça e bater na cabeça desencarnar. Não. Nós reencarnamos e temos a necessidade, né, do nosso desencarne e os nossos familiares, nossos amigos à nossa volta, de um desencarne que provoque
né, reflexões em todos, um desencarne abrupto. Por um acaso, aquele que deu o tiro, e eu estava já no momento de desencarnar, eu sou atraído para receber, né, aquele projétil, eu sou atraído para ser morto, para desencarnar dessa forma. É claro que o policial, né, que está ali no seu dever, o soldado que está ali na guerra, se ele está trabalhando pelo bem do próximo, se ele está trabalhando para defender vidas, ou seja, o objetivo dele não é matar em quem ele está atirando, mas sim proteger aqueles que estão sob a sua guarda, ele não está ali numa visão de estar cometendo um homicídio, ele está simplesmente fazendo a sua função. Já imaginaram um policial, já imaginaram um soldado que tem o ímpeto de matar, que tem o ímpeto de destruir e fala, bom, eu tenho um alvo aqui na minha frente, em vez de eu dar um tiro para imobilizá-lo, eu vou aproveitar e já vou dar um tiro na cabeça, que assim eu já elimino a vida desse elemento. Esse está com o objetivo de destruir vidas. Então, realmente, esse está comprometendo, através do seu livre-arbítrio, está se comprometendo. Porque senão, imagina, o policial que está ali no seu trabalho, o soldado que está ali no seu trabalho, né, foi mandado à guerra para defender, né, o seu país. Imagina se eles tivessem que arcar com as mortes pelas quais, né, eles foram responsáveis, sem o objetivo de matar, mas sim com o objetivo de defender a nação, de defender as pessoas, seria uma profissão muito ingrata, né? Seria algo muito estranho, né? Deus, a justiça divina, condenar essas pessoas ou inserir essas pessoas na lei de causa e efeito por estar executando a sua tarefa, excluindo no fato quando eu estou de posse de arma e eu quero matar uma pessoa. Aí é diferente, eu estou usando o meu livre-arbítrio realmente para praticar o mal. Bruno? Hoje nós estamos bem de temas, né? São temas complexos, esse aí pra gente... Eu ajudo ainda, você percebeu? Abordar só não potencializar. Você percebe que eu dou uma... Só para abordar... Dá um up, né? Não, porque o Alexandre fez uma observação interessante, assim, é uma linha tênue. Atirou. Então, eu tinha um compromisso, eu tinha que desencanar de uma forma violenta. Não necessariamente precisaria ser por uma bala. Poderia tropeçar, bater a cabeça, poderia... Não, como aconteceu a semana passada, aquela marquise que caiu, tinha dois jovens, um desencarnou, o outro não. Então, são esses compromissos que a gente terá. Mas e a primeira vez? Quando ainda espírito inocente, ainda sem nenhum comprometimento, dívida ou qualquer coisa, e eu tive um desencarne assim. Quem esteve a primeira vez? Que ainda não tinham... Era uma fatalidade? Não era uma fatalidade? Era uma prova? Era uma expiação? Era uma oportunidade de eu mostrar que eu já estava numa fase... É um tema que a gente leva... Não existe, então, fatalidade? A gente ouve muito isso. A única fatalidade houve uma fatalidade. É que todos vamos desencarnar. Esse é um fato. Esse é absoluto. Ponto. Nasceu para quê? Para desencarnar. Bom, a forma do desencarne nunca é uma fatalidade. A forma objetiva, mas você pode mudar. Então, se podemos mudar, não é uma fatalidade. Sim, existe um planejamento para tal coisa. Não, mas nessa fala do Bruno é muito interessante, né? Mas nós temos que levar em consideração que nós, quanto espíritos, em escala de evolução ainda, né, em que a inserção da lei de causa e efeito em nós ainda, ela é muito limítrofe, porque nós não temos ainda plenitude de uso do livre-arbítrio, nós vamos vivenciar a experiência que é chamada dor-evolução. Então, nós vivenciamos algumas experiências concordo com isso. No campo da chamada dor-evolução, justamente para que nós possamos experienciar, e com essa experienciação, nós estamos o quê? Estamos otimizando o uso do livre-arbítrio. Que aí que entra aquilo que eu falei, é uma prova, uma experiência. Não é um compromisso. Não, a experiência que a lei de evolução traz para nós. Eu vou demonstrar que não vou ter coisa. Porque, na minha visão, eu não tenho essa compreensão. O Cristo não haveria necessidade de ser crucificado. E ali ele experienciou um desencarne todo, e aonde ele demonstrou para todos nós a possibilidade disso. Reaparecendo, ressurgindo, reencarnando, como quisermos dizer aí depois. Ele já não veio com essa... com esse caminho, ele não veio com essa tarefa para ser dessa forma. Para ser um exemplo, necessariamente não desencarnar daquele jeito. Mas ele tem uma coisa interessante, nós precisamos levar em consideração também. Por isso que eu disse, é um tema que leva a um debate longo. Se ele morrer esse velhinho, precisa ver se alguém ia lembrar dele. Porque a gente gosta de mártir, né? Tem esse fator também, né, de comoção. Essa questão da crucificação é realmente... Era uma metodologia que os romanos tinham de punir os criminosos. Era a metodologia da época que eles tinham de punir os criminosos.
daquela maneira com que Jesus, os dois ladrões, foi crucificado, mas outros também eles crucificavam de cabeça para baixo. Sim. Mas aí nós temos que levar em consideração um fato, que Jesus, ele veio em nosso socorro, da nossa necessidade, mas também para cumprir algo chamado de a profecia do Messias prometido, É isso. que fazia parte do contexto do povo israelita. E eles consideraram Jesus simplesmente um sacerdote menor, e não consideraram ele como Messias, como até hoje os nossos irmãos israelitas, né, ainda aguardam o Messias, porque para eles o Messias deles é um Messias guerreiro, um Messias aguerrido. Então, o contexto maior da vivência de Jesus aqui tem a ver com essa questão da profecia do Messias, né? E voltando ao tema, né, da bala, tem... É claro, tirando o lado de Hollywood, né, mas quando a gente assiste o Sniper americano, né, o filme, né, o Sniper, é muito interessante quando ele fala, né, que ele está ali conversando com o psicólogo, ele fala na frente do psicólogo, olha, se um dia eu sentar com Deus, eu vou explicar para ele as 160 mortes que eu fiz, o porquê de cada uma, porque eu estava ali defendendo, né, os meus compatriotas, defendendo a minha nação, defendendo o bem que estávamos fazendo. Ele estava na ideia dele. E tanto que se o filme, considerando que o filme não tem ali o lado de Hollywood, você vê, né, que na ação dele, em algumas situações que ele está apontando a arma, ele fica ali torcendo para que a criança, por exemplo, não use o lança-mísseis, para que a criança não lance a bomba, ou seja, ele aguarda o último instante e fala, realmente não vai ter jeito, vários soldados americanos vão perecer, então eu vou ter que agir. Ele não matava por prazer, ele estava ali, né, atirando para defender os soldados americanos. Então é uma visão bem interessante, considerando por essa visão. Eu lembrei de algo que eu vi ontem na televisão, de uma senhora que atirou no rapaz que invadiu a casa dela, uma senhora de idade, e ela tinha uma arma. E ela falou, quando ele estava já ali, que ela abriu a porta, que ela viu, né? E aí ele já começou a agredi-la verbalmente, e ela atirou até que ele realmente, porque ela achou que ainda corria risco, que ele, né, caísse e não tivesse mais perigo. Aí a matéria falava sobre essa questão, né? Um juiz, se eu não me engano, um advogado falou que nesse ato de defesa pessoal, legítima defesa, a pessoa não teria quantos... ela podia atirar só uma vez, ou duas, ou três, ela não é treinada em tiro. Perante a lei... Se ela fosse um profissional de tiro, né? E interessante também, né? Nessa já uma pessoa idosa, né? Passou toda a sua existência ali, cumprindo tudo certinho, e aí vem essa questão. E aí a gente lembra da questão da arma, do desarmamento. Quando se fala do desarmamento, quem tem uma arma em casa é porque está pronto realmente para atirar e tirar a vida de alguém. Como ficaria nesse caso? Assim, vai ser uma suposição ou não, ou dentro do que nós já temos na doutrina espírita, como explicaria no caso dela? Numa senhora de idade que pela defesa da sua própria vida, ela atirou naquele rapaz. Nós somos treinados, né, desde a nossa época de mundo animal, né, quando éramos princípio inteligente, a defender a nossa vida até o fim. Não a entregar a nossa vida. Nenhum animal entrega a sua vida, ele defende a sua vida até o fim. Nós, apesar de estarmos no reino nominal, continuamos tendo a necessidade de defender a nossa vida até o fim. Defender a minha vida, em algumas situações, pode significar o quê? Tirar a vida do oponente, numa luta corporal, numa agressão, ou numa situação como essa senhora, né? Um rapaz maior do que ela, mais jovem do que ela, mais forte do que ela com a arma na mão, ela foi simplesmente e deu tiro. Uma coisa é, ela tinha premeditado matar alguém, aí a gente muda de contexto, porque eu estou querendo destruir uma vida e estou aproveitando a oportunidade agora que eu estou numa luta, eu vou aproveitar e vou me saciar o meu desejo de matar alguém. Mas não, né? Pelo que se conclui, pelo que se analisa, ela não tinha a intenção de matar alguém. Não acordou aquele dia e falou, hoje eu vou matar um. Não, o primeiro que aparecer na porta eu mato. Não é por aí. Ela defendeu a sua vida. Assim como, tá bom, se ela não tivesse o revólver, digamos que ela tivesse uma faca de cozinha, ela ali no medo espetaria a faca na pessoa, ou que ela o empurrasse, ele caísse e batesse a cabeça. Então esse rapaz, ele estava, pela nossa conversa aqui, pelo nosso debate, já no estágio de desencarnável. Simplesmente, né, ela foi um instrumento para sua desencarnação através do tiro que ele levou. Ele não desencarnou fora de hora. E para a gente só fechar nessa questão, tem aquele caso do Chico tão famoso, do rapaz que aponta a arma e atira no amigo. Por acidente. Né? Pelo acidente.
né? Estava manuseando a arma, né? Isso. E é através do Chico que ele traz a mensagem e ele foi inocentado, né? Através da psicografia. Só uma coisinha, Pode falar. Desculpe. À vontade. Eu só espero que essa fato que aconteceu com essa senhora não vire bandeira, hein? Não é por isso, não é por aí. Exatamente. Não vire bandeira. Desarmamento é dos necessário. É porque às vezes isso acaba, Desarmamento é necessário. entre aspas, encorajando as pessoas Sim. a Acaba repetir, virando né? bandeira. É Exatamente. complicado, né? E aí um dia você escuta um barulho na cozinha, você vai, você mata seu neto, você mata seu filho que está abrindo a geladeira ou está subindo a escada. Exatamente. Porque se você não tem a frieza Exato. de um policial, a frieza de um soldado, para de posse da arma, só atirar quando realmente é necessário. Quero pedir desculpa aqui ao pessoal que estava pelo Face, que infelizmente a internet caiu aqui, mas aqui estava registrada a pergunta ainda a gente pode fazer, como a Virgínia Rodrigues, que é de Bruxelas. E aí ela Puxa, fala legal. boa Opa. noite, né? Já é noite lá. Tenho tido muitos conflitos com minha segunda filha de 17 anos e sei que não é bom, mas muitas vezes sinto tanto ódio dela, vejo tanta maldade nela que me pergunto onde eu errei. Já com o primogênito e a pequenina de 6 anos, tudo passa bem. Diga, Bruno. Nós nos reunimos em família com os espíritos que nós estamos compromissados, tendo a bênção de ter aqueles que nos são queridos ou tendo a grande oportunidade daqueles com quem tem um antagonismo. A nós, pais, nos compete nos esforçarmos para superarmos esses sentimentos de ódio, de vingança, de desentendimento. Eu recomendaria uma postura de diálogo fraterno, de conversa, de compreensão. Se ela não estiver apta a absorver tudo, ainda assim insista. Mas não permita que o ódio, que a desacreditar, que o mal querer germine no seu coração. Busque compreendê-la, orientá-la. Se ela resolver seguir outros caminhos, desobedecer, desacreditar naquilo que você fala, não tem importância. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial a passagem de honrar o seu pai e mãe, vão ter bastantes explicações naquele texto sobre os nossos comportamentos, os nossos compromissos, o nosso jeito de ser frente a esses filhos com os quais temos dificuldade. O mais importante é exemplificar o bem. É exemplificar através de atitudes, de perdão, de compreensão, para que aquele espírito que hoje está encarnado e ainda possui, eventualmente, essas más inclinações ou tendências, possa com o tempo se corrigir. Acreditar no amor, orar sempre, buscar o diálogo fraterno, buscar ajuda de companheiros que professam a mesma crença, a mesma casa espírita, ou qualquer outro templo religioso, para que você tenha força, para que, junto e apoiado por esses outros irmãos, você consiga superar essa questão que hoje se apresenta na sua vida. Beleza. César, a Marlene, ela diz boa tarde. Nos primórdios da codificação da doutrina, que se deu numa época tumultuada, pois ainda havia escravidão humana, os cativos desencarnados, e eram muitos, ao se manifestarem, eram bem recebidos nas reuniões espíritas? É interessante essa sua colocação, porque convém nós lembrarmos aqui que a Umbanda ou Umbandar, ela é exclusivamente brasileira. Na realidade, ela é um culto afro, né? Sincretista, que tem influência do catolicismo, do indianismo, do meio, né? E aí, o que acontece? A Umbanda surgiu em Salvador dentro de um centro espírita. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa. Isso, em Niterói, na Federação Espírita. É. Então, surgiu dentro de uma casa espírita. Então, é natural que os espíritos se comuniquem. Tendo sido escravos ou não escravos, as comunicações dos espíritos é algo natural dentro da doutrina espírita, né? Tem espíritos que nós já dialogamos com ele, e esses espíritos estavam ali no exercício ainda de ódio pela dor que vivenciou dentro da escravatura, buscando ainda um processo de vingança, se comunicando dentro da casa espírita para que houvesse o diálogo e, através do diálogo, pudesse haver o entendimento e a compreensão. Sim, então é possível a comunicação mediúnica, né? Eu entendi, assim, é bem parecido com o que aconteceu para que deu o start na fundação da Umbanda,
com o seu Zélio, né? Que alguns espíritos se manifestaram através dele, e um deles foi o caboclo das 7 encruzilhadas, o índio. Mas ela pergunta se eles foram bem recebidos nas reuniões, até porque o caboclo das 7 encruzilhadas não foi. Que quando o dirigente da federação disse: você, espírito, não pode se manifestar aqui, porque ele não tinha uma evolução na visão dele. Foi aí que seu Zélio saiu e fundou a Umbanda sob a orientação dele. Então, ela queria saber, eu penso que a resposta também venha, né, conforme você falou, vale da mesma forma que foi com o caboclo das 7 encruzilhadas. Eu não sei se teria também essa mesma essa receptividade como o índio não teve, né? Porque eu entendi assim, se o negro já, né, para eles não era nada, o seu espírito se manifestando teria, entre aspas, algum valor? Eu acredito aí que, por parte do dirigente naquele momento, houve um ato de preconceito. Porque primeiro ele teria que ter ouvido o espírito. E tem uma coisa muito interessante, né? Por que os mentores espirituais daquela casa permitiu a presença desse espírito? Então vamos ouvi-lo, vamos escutá-lo para verificar exatamente o porquê dele estar ali. E daí então nós tiramos as nossas ilhações e entender o processo. Eu quero recomendar que você possa ler um livro chamado Obsessão e Loucura, psicografia de psicografia de Edivaldo, autoria espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Ali é Dr. Bezerra de Menezes visitando um terreiro de Umbanda e ele mostrando do plano espiritual como é que funciona toda a atividade daquele terreiro e todo o trabalho daquele terreiro, que tinha o foco todo voltado só para a prática do bem. Então, assim, existem situações muito, muito interessantes que vale a pena debruçar e estudar a obra para entender, né, o contexto e não nós simplesmente generalizar. Não, falar, todo terreiro é igual. Não é. Agora que a Umbanda está tendo um processo de, digamos assim, de fazer uma codificação deles mesmos, como Umbanda, né? Não seria dizer também que todo centro espírita é igual. Exatamente. Toda a igreja é igual, exatamente, são iguais, dentro né? desse processo todo. Então, agora, assim, dentro de qualquer situação, o que nós precisamos desenvolver em nós, em primeiro lugar, tolerância, acolhimento, ouvir para entender e compreender o porquê da presença daquele espírito. E qual a necessidade que ele está ali, e a partir daí desenvolver aquilo que é necessário desenvolver. Eu conversava com a Guiomar Santana esses dias sobre essa questão da tolerância, e nós estamos trabalhando a mudança, né, dessa palavra, porque o tolerar, nós estamos vendo a questão do respeitar, né? E essa semana a gente vai falar muito disso, vai ser muito bacana poder trazer esse tema. E só dentro dessa linha, será que esse espírito, todas as encarnações anteriores foi índio? Será que esse espírito, todas as encarnações anteriores foi negro? Pode muito bem ser que... reencarnou como, né? Pode muito bem ser que o espírito se apresente daquela forma, porque é a forma que ele se sente mais amoroso, mais humilde, mais digno de servir ao próximo. Porque em outras situações, quando fosse europeu, quando fosse asiático, pode ser que ele usufruiu mal do seu livre-arbítrio, se comprometeu e através da dor aprendeu. Então ele ainda não se sente bem em se apresentar como um burguês, né? Nós temos um caso assim da Preta Velha, lá no Paz e Amor. Ela se mostra como Preta Velha, porque na encarnação passada ela foi médica, só que ela só trabalhava para o bem dela. E com isso ela foi espiar, né? Acabou entrando na escravidão para daí aprender a humildade, aprender o amor. Então ela se sente amorosa se apresentando como Preta Velha. Existe uma diferença do passe magnético para o passe espiritual? É a SOC do Bom Clima. O que a doutrina nos ensina, o que aprendemos da doutrina é o passe magnético. A predominância das energias é minha, né? E praticamente não há ali, há muito pouca presença espiritual. Sempre há o espírito trabalhando junto, né? Eu não estou dando passe ali porque eu quero simplesmente disso, né? Propriamente dito. Na casa espírita nós temos o passe misto, que tem o meu teor magnético mais o teor dos espíritos, né? Mais a energia dos espíritos mesclada com a minha energia na doação para a pessoa que está ali. E o chamado passe espiritual, esse nós encarnados nem estamos participando.
São apenas os espíritos desencarnados, os trabalhadores desencarnados, que estão ali na sua doação de amor, atuando em nossas casas, atuando, por exemplo, aqui entre nós, né, estão aqui atuando conosco, nós sequer percebemos, mas os espíritos estão atuando conosco. Você está no centro espírita, sendo uma palestra, os espíritos estão ali atuando com você. Você está recebendo um passe espiritual. Não há a composição ali do teor magnético, do teor anímico do trabalhador encarnado. Então, lembrando, nós temos o passe magnético, que é a predominância do encarnado, o passe misto, que é o comum nas casas espíritas, que nós passistas estamos lá dando passe. Então, é energia anímica minha, energia magnética minha, trabalhada, misturada junto com a energia do plano espiritual, e o passe espiritual, que é ministrado somente pela equipe espiritual. Bruno. Eu. Tem aqui a Solange Kilman, e ela quer saber, quando uma pessoa que foi muito conhecida desencarna e continua sendo lembrado por décadas e décadas, esse espírito volta a reencarnar. E as pessoas aqui continuam a lembrar dessa pessoa que foi famosa. Como falar desse sentimento por esse espírito que já deve ter reencarnado? É uma pergunta interessante. Eu estou gostando de hoje das perguntas aqui hoje. Porque é interessante mesmo. A pessoa... Vamos pensar aí, ó, sei lá, né? Eu vou dar um exemplo. Elvis Presley. Não, vou dar um exemplo melhor. Morreu, né? Judas. Já deve ter reencarnado mais de uma vez, como nós sabemos. E até hoje a humanidade, os cristãos pensam em Judas... Malhando, né? Muito negativamente. Irmão X narra, né? Narra um fato muito interessante sobre. E aí, a gente ainda fala dele, reclama dele, xinga ele, e necessariamente esse espírito, imagina a dificuldade até hoje recebendo essas energias por um ato, uma atitude que ele teve. De pessoas, Não, Desculpe, Bruno. E Humberto de Campos narra muito essa questão, né? Porque Humberto de Campos, quando ele estava encarnado, ele queria muito conhecer aquela região onde viveu Jesus, mas ele gostaria muito de conhecer o famoso Rio Jordão. Então, como ele não conseguiu quando encarnado, desencarnado ele consegue uma folga nas atividades dele, vai fazer um turismo. E ele está chegando, e ele quer chegar justamente ali pelo Rio Jordão, né? E conforme ele está chegando, ele vê um espírito de autarquia, né? À beira do Rio Jordão, sentado numa pedra, numa rocha, né? E conforme ele chega perto daquele espírito, ele vê que o espírito, apesar da hierarquia que ele demonstra, está muito triste e está chorando. E ele é um cronista, ele fica curioso, né? E começa a conversar com o espírito, né? E pergunta, mas por quê, né? E o espírito fala, é que até hoje os meus irmãos, apesar do mestre ter me perdoado, ainda me condena. E era a época justamente da malhação do Judas. E era o Judas que estava ali sentado. Né? Então você vê que, apesar da hierarquia do Judas, ter vivenciado como Joana d'Arc, a situação que vivenciou como Joana d'Arc, né? Que foi traída dentro de um contexto geral, né? E tendo já sublimado toda a situação, o impacto das vibrações ainda do sentimento de ódio, né? Porque é um sentimento de ódio, né? Sim. Então, sim. Mas voltando no escopo da pergunta, eu acho assim, nós podemos continuar vibrando, falando da pessoa, enaltecendo suas qualidades, mas nos policiando para não falar dos seus defeitos, das suas diferenças. Pensemos em nós, desencarnados, recebendo vibrações que não seriam tão positivas e harmoniosas. Então, se nós tivermos esse cuidado, esse zelo de falar com carinho, eu não vejo problema nenhum, mesmo ele tendo reencarnado, ele há de receber as boas vibrações. Né? E espero sempre contar com a benevolência do plano espiritual para quando desencarnar, aqueles que não nos queiram tão bem, eles possam nos preservar dessas vibrações e que nós tenhamos condições de reparar esse sentimento. Até porque se for algum artista, aquele que a pessoa é fã, a vibração que está chegando é de muita gratidão e alegria sempre, né? Essa sempre vale a pena. E gratidão e alegria por estarmos mais uma vez reunidos aqui nessa segunda-feira, esse bate-papo. Obrigado, César. Obrigado, Alexandre, a equipe. Obrigado a vocês que nos mandaram essas perguntas muito, muito boas. Esperamos vocês de novo segunda-feira com perguntas do mesmo teor, que é um prazer para a gente estar aqui. Deus abençoe. Marcos? Hoje o nosso Pinga Fogo foi bem dinâmico, bem Mas gostoso. Mas é ótimo, realmente. Muito produtivo.
Excelente semana a todos, muita paz. E Bruno, obrigado. Obrigado, Alexandre, César, Marcos, obrigado, telespectadores, ouvintes, internautas. E a minha última recomendação, em cima de tudo que foi falado aqui, continue estudando, continue lendo, continue buscando, porque os temas são muito profundos e merecem essa dedicação, esse esforço da gente de compreensão nesse estudo. Muito obrigado a todos. Obrigado, equipe FEAL. E amanhã, às 17 horas, teremos mais Pronto Atendimento.